Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo aqui da série sobre Power BI e Project Online. Atendendo a pedidos, eu tenho recebido alguns comentários e alguns e-mails do pessoal que está aí seguindo o canal, do pessoal que está acompanhando o trabalho que eu tenho feito, né, ultimamente aí, publicando vídeos sobre Power BI e Project Online. Primeira coisa é um muito obrigado aí para todo mundo que está mandando ideias, mandando e-mails, comentando. Isso é muito importante para saber se vocês estão gostando dos vídeos, se os vídeos estão indo de encontro àquilo que vocês precisam no seu dia a dia. Enfim, então eu só gostaria de dar ênfase que o canal é de todos nós e a ideia é compartilhar informação e informação que seja útil, que a gente possa de fato usar no nosso dia a dia. Mas voltando aqui ao tema, eu recebi alguns e-mails e algumas, alguns comentários do pessoal, como eu estava dizendo, e em um dos e-mails que eu recebi era justamente pedindo para que eu pudesse demonstrar num vídeo aqui rápido como é que a gente como seria possível criar um relatório onde nós pudéssemos visualizar todas as informações dos recursos em termos de atribuições, né? Então o pessoal queria saber como que os meus recursos estão sendo utilizados nos meus projetos, né? Onde é que eles estão sendo utilizados? Quais são os projetos que eles estão trabalhando? Quantas horas eles estão trabalhando? Como é que está essa distribuição, por exemplo? Então eu criei, nesse tutorial, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode criar esse tipo de relatório para que a gente chegue no resultado final parecido com esse aqui, né? Então eu tenho a opção de filtrar por ano, por departamento e por recurso genérico ou não. E tem as opções aqui, eu tenho o volume total de horas por departamento, volume total de horas por projeto, por recurso, aqui eu tenho na linha do tempo e aqui eu tenho a tabelinha que me mostra onde os recursos estão atribuídos, né? Então, por exemplo, eu sei que a área de TI é a área que mais fornece pessoas aqui, é o que está mais fornecendo, que está mais consumindo horas, né? Que provê os recursos que são consumidos nos projetos. Então, se eu quisesse filtrar, por exemplo, só o pessoal da área de TI para saber aonde essas 1.789 horas estão distribuídas, eu posso filtrar aqui e saber quem são os recursos rapidamente, entender aqui como é que eles estão distribuídos ao longo do tempo, aqui, quais são os projetos que eles participam, posso saber quem são as pessoas e posso trabalhar com vários recursos diferentes, né? Posso ver o time de PMO, por exemplo, e saber quem faz parte do time de PMO, onde esse pessoal está trabalhando, quais são os projetos que eles estão trabalhando. No ano de 2017, por exemplo, posso começar a combinar filtros aqui. Não quero, por exemplo, recursos genéricos, quero só recursos humanos, por exemplo. Então você pode começar a fazer esse tipo de trabalho e fazer uma análise mais detalhada, né? Bacana que aqui também eu estou trabalhando com uma tabela chamada Matrix, né? Matriz. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Rafael, o Daniel e o Arthur, que são membros aqui do time de PMO. Aqui eu sei quem são essas pessoas, mas e se eu quiser saber, por exemplo, quais são os recursos que eles estão quais são os projetos aos quais eles estão atribuídos, né? Então eu posso descer um nível aqui e saber essa distribuição por projeto, ou eu posso subir um nível e trabalhar com a visão é, através de hierarquias, né? Então, se eu explodir aqui, eu vou saber quais são os projetos que o Rafael está trabalhando, porque aqui na minha matriz eu estou trabalhando com recurso, projeto e tarefa, né? Então, eu tenho uma organização hierárquica e aí eu tenho aqui o Rafael trabalhando nesses projetos, implantação do software ERP, implantação do sistema de gerenciamento de projetos e aqui o montante de horas que o Rafael está trabalhando, no caso eu, né? Se eu baixar mais um nível aqui, eu consigo saber também quais são as tarefas. Então, por exemplo, o Rafael, sou eu, trabalhando no projeto de implantação de software ERP. Dentro desse projeto de implantação de software ERP, ele está trabalhando numa tarefa chamada documentação do projeto, que está exigindo 120 horas desse recurso no mês de setembro de 2017. Então, esse aqui é um tipo de informação que sempre foi pedido é, pelas empresas e a partir do momento que eu comecei a fazer os vídeos aqui no canal, o pessoal se interessou, o pessoal me mandou um e-mail querendo saber como é possível criar esse tipo de relatório no Project Online, né, com dados do Project Online no Power BI. Eu tenho feito mais relatórios voltados a tarefas, tenho feito mais relatórios voltados ao portfólio de projetos, então o pessoal ficou interessado em saber como que a gente poderia obter informações, como que a gente poderia extrair informações é,
que estão relacionadas aí às atribuições dos recursos. Então, esse vai ser o resultado final do relatório que a gente vai criar aqui juntos. Eu vou passar aqui para a parte mais importante, né? A parte visual é de cada um vai poder determinar e criar, construir a parte visual da maneira que desejar, mas acho que a parte mais importante é a gente saber quais são os dados que eu preciso coletar, quais são as informações que eu preciso obter. Então, vamos lá, vou começar do zero aqui para a gente justamente obter os nossos dados que são necessários aí para montar o relatório. Então, vamos voltar aqui e começar do zero. Então, pessoal, para a gente poder montar nosso relatório, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em obter dados, né? E vou obter dados do OData, que é a fonte de dados aí do Project Online. Eu não estou com preguiça de digitar hoje aqui, então já copiei no Notepad do lado o endereço da URL que eu vou usar para conectar. Vou clicar em OK para obter os dados. Quando nós chegarmos no feed do OData, para esse relatório que eu construí, no exemplo, eu estou usando um feed aqui, uma tabela, né, que é a tabela Assignment Time Phased Dataset, que é atribuições dos recursos, né, a tabela de atribuições no tempo. Tá? Então, essa tabela ela basicamente oferece informações distribuídas no tempo. Cada vez que um recurso tem uma atribuição, ele armazena essa informação dia a dia. E eu vou pegar também aqui a tabela de recursos, porque algumas informações que eu quero buscar, elas estão disponíveis na tabela de recursos. Então, essas são as duas únicas tabelas nas quais eu vou conectar recursos e Assignment Time Phase Dataset. Se você tivesse que fazer filtros que estão relacionados a projeto, por exemplo, eu quero filtrar um determinado gerente de projeto ou um determinado tipo de projeto, aí eu recomendaria que você também conectasse na tabela Projects. Mas para o exemplo que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, eu não vou conectar na tabela Projects. Então, eu vou clicar aqui em editar, para a gente abrir o nosso editor de consulta e poder determinar quais são as informações que a gente vai buscar. Da tabela de recursos, eu vou clicar aqui na setinha e eu não vou pegar todas as informações, não. Eu vou pegar algumas informações. Então, eu preciso do recurso ID, né? Resource ID, que eu preciso usar esse Resource ID para estabelecer o relacionamento com a tabela Assignment Time Phased Dataset. Eu vou pegar aqui recurso é ativo, né? Resource is active, porque se você estiver trabalhando numa organização grande, você pode ter eventualmente recursos dentro da sua organização que já saíram, né? Estão desligados. Então, para tornar o relatório um pouco mais abrangente e mais organizado, se você tiver esse Resource is Active, né, você pode determinar que você só quer visualizar, por exemplo, recursos ativos, caso você tenha eventualmente pessoas que tenham saído da empresa. Aí eu tenho aqui recurso genérico, Resources Generic, isso é importante porque você pode filtrar dentro do relatório recursos ativos ou não. E aqui eu vou pegar algumas informações do recurso propriamente dito. Então, eu vou pegar o Resource Name, que é o nome do recurso, vou pegar o departamento do recurso. Eu tenho um outro campo aqui, que é função, tá? Função eu não gosto muito de trabalhar, porque, por exemplo, esse campo é um campo personalizado que foi eu que criei para um determinado cenário aqui dentro do meu ambiente. E eu sempre procuro fazer os vídeos aqui do Project Online Power BI usando campos nativos do Project Online. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com recursos, com campos nativos, por esse motivo não vou pegar a função. O Resource Type também seria interessante você ter, porque se você tem um Resource Type, você pode filtrar e se eventualmente vier recursos diferentes, né, do tipo 2, por exemplo, você pode remover. Então, por exemplo, aqui eu tenho recursos não atribuídos, recurso desconhecido, é esse -3 aqui, né? Então, esse é um tipo de recurso que não faz sentido, eu não preciso ter no meu relatório. Uma outra coisa também é se você tivesse recursos do tipo custo ou recursos do tipo material dentro da sua base, dentro do seu pool de recursos, como você está fazendo um relatório de atribuições, esses tipos de recursos também não seriam necessários. Então, eventualmente, poderia vir aqui e filtrar apenas o recurso 2 e 20. O recurso 2 é o recurso normal, né? O recurso as pessoas da sua empresa, e o recurso 20 são os recursos genéricos. Então, quando eu faço isso, eu estabeleço aqui um filtro para facilitar um pouco as informações que eu estou trazendo. Então, para a tabela de recursos, seria isso que eu faria. Vou voltar aqui no Assignment Time Phased Dataset,
Vou clicar aqui e vou selecionar as colunas também. Dessa tabela a gente precisa de menos informações. Então, se você eventualmente estiver se conectando com a tabela de projetos, você pode trazer o Project ID, tá? Então, essa é uma informação interessante, porque se você estiver precisando, por exemplo, do tipo de projeto da empresa ou do nome do gerente de projeto, o relacionamento entre o assignment time phased e a tabela projects, ela vai ser feita através desse campo. Como nesse caso eu não vou precisar de dados de projeto, eu não vou buscar. A mesma coisa vai ser o assignment ID, tá? O assignment ID é importante porque se você estiver comparando informações da linha de base, por exemplo, com informações reais, então você vai estabelecer a conexão e o relacionamento entre a tabela Assignment Time Phased e a tabela Assignment Baseline Time Phased através desse Assignment ID. Como eu não estou trabalhando aqui também com linha de base, eu vou deixar isso para lá. Então, eu vou pegar o Time by Day, que é a informação armazenada dia a dia das atribuições dos recursos. Depois eu vou pegar aqui o Assignment Work, que é o montante de trabalho realizado. Project Name, porque eu preciso do nome do projeto. Resource ID, porque eu preciso estabelecer o relacionamento com os recursos. E o Task Name, que é o nome da tarefa. Então, dessa tabela aqui eu preciso de menos informações. Clico OK. Os meus dois dados estão aí criados. Vou clicar em Close and Apply para essas informações irem para a minha área de relatório, para eu poder manipular e trabalhar com essas informações. Tá? Então, aqui está tudo certo. Depois que você finalizar essa parte, vem aqui em Manage Relationships, só para garantir que existe um relacionamento entre o Resource ID, que está vindo do Assignment Time Phased, com o Resource ID, que está vindo da área de recursos. Tá? E para a gente finalizar a parte de modelagem de dados, tem uma coisa importante. No meu relatório original, vocês viram que eu procurei filtrar por ano, por mês e tudo mais. Então, é claro que o Power BI ele possibilita que você trabalhe com hierarquias e tudo mais, mas eu gosto de criar alguns campos personalizados aqui, justamente para eu poder ter o controle sobre a organização das minhas informações. Então, quando você vem aqui na parte de dados, você vê que existe uma coluna chamada Time by Day. O que é esse Time by Day? Quando eu tenho uma pessoa atribuída a um determinado projeto, se essa pessoa trabalha, por exemplo, 5 dias na semana, então naquela tarefa, naquele projeto, para aquela atribuição daquela pessoa, eu vou ter um montante de horas que foram atribuídas àquele recurso dia a dia. Por isso que você tem esse time by day aqui. Essa tabela, com o passar do tempo, ela vai ficar gigantesca, porque ela vai começar a trazer todas as informações que você precisa do seu ambiente baseado nas atribuições que você tem. Então, o que eu gosto de fazer é quebrar essa data. Você pode quebrar essa data em mês, em ano, em trimestre, você pode quebrar essa data em semanas, depende muito do que a sua empresa precisa fazer. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 3 fórmulas aqui, que são fórmulas simples. Tá? Eu vou clicar aqui em Modeling, vou clicar em Nova Coluna, e a primeira coluna que eu vou criar vai se chamar Ano. Então, eu vou chamar essa coluna de Ano, e a fórmula que eu vou usar para o ano vai ser muito simples. Eu vou extrair o year, que é a função que eu vou usar, dessa coluna time by day. Tá bom? Então, eu vou pegar essa coluna aqui, time by day, e vou extrair o ano dela. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui o resultado, que são todos os anos das atribuições que eu tenho dentro do meu projeto. Da mesma maneira, eu vou criar uma nova coluna. E essa nova coluna, eu vou chamá-la de mês. Tá? Então, vamos chamar essa coluna de mês. E essa coluna mês eu vou usar a mesma lógica. Eu vou pegar aqui o month, que é a fórmula mês, e vou usar o time by day. Bem simples, tranquilo, sem maiores problemas, não requer prática, tampouco habilidade. A questão aqui é que a gente vai precisar fazer uma arrumação dessas fórmulas, e eu vou mostrar o porquê. Imagina que você volte aqui na parte do relatório e você queira criar, por exemplo, um relatório que mostre, né, na linha do tempo, quantas horas de atribuição você tem. Tá? Então, eu poderia vir aqui, colocar o ano, e eu colocaria o assignment work. Ele vai me mostrar aqui, vamos pegar o ano, vamos colocar aqui no eixo. Isso. Aí eu teria essa informação aqui de ano e atribuições.
Aí vamos imaginar que eu queira trabalhar com o mês. Então eu poderia colocar aqui o mês, por exemplo. Só que o que vai acontecer? Infelizmente, quando você trabalha com o Project Online e o Power BI, essas informações elas vão sair descompassadas. Então o que eu gosto de fazer é de criar uma outra fórmula aqui, que seja o seguinte: eu vou criar uma nova coluna, e essa nova coluna eu vou chamar de mês-ano, porque se eu quiser trabalhar com o mês e com o ano em conjunto, ali no meu relatório eu não conseguiria rapidamente fazer isso. Então eu vou chamar essa coluna de ano barra mês. E a função vai ser a função year, a função year não, perdão, o campo year que a gente acabou de criar, né? Inclusive, você pode digitar time by day aqui e ele vai sair o year aqui, né? Que é o ano. Por isso que não ia aparecer nunca, porque estava digitando year e é ano. Então, eu vou fazer o year, o ano, concatenado com uma barra, para eu poder ter uma separação aqui melhor, concatenado com o mês. Então, vamos lá pegar o mês. E é justamente aqui onde eu vou ter um pequeno probleminha. Quando eu fizer essa fórmula e der o OK aqui, confirmar, a fórmula vai ser criada. Então, eu tenho aqui 2017, 8, 2017, 8, e aí quando eu tiver outros meses, 2017, 11, 2017, 10, está tudo perfeito. Só que quando eu voltar aqui na minha área de relatório, imagina que eu queira jogar aqui esse ano, mês que eu acabei de criar. O que vai acontecer? Olha só a organização aqui do Project Online, ó, do Power BI. 2017, 10, 2017, 11, 2017, 12, 2017, 7, 8, 9. E por que isso acontece? Porque ele não consegue entender que essa organização é uma organização que trabalha com dois intervalos de data, dois períodos de data. A organização de ano, né, a hierarquia ano e a hierarquia mês. Então, quando ele faz a organização em ordem crescente, ele usa 1 como o primeiro valor aqui, né? Então, você tem 1, 0, 1, 1, 1, 2. Depois você tem o 7, porque o 7 vai ser maior do que o 1. Então, a gente tem esse pequeno probleminha aqui, e para corrigir, a gente pode fazer uma funçãozinha bem simples. Então, eu vou pegar essa coluna ano e mês, que eu tinha acabado de criar, e quando eu faço essa concatenação aqui dos dois, eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou criar uma função if antes, e vou dizer o seguinte: se o mês que a gente tem lá dentro da nossa relação for maior ou igual a 10, então ele pode trazer simplesmente o mês. Não é? Porque maior ou igual a 10 você tem os dois dígitos do mês, 10, 11 e 12. Caso contrário, se o mês não for maior ou igual a 10, então se for 1, 2, 3, ou seja, de 1 a 9, o que eu vou fazer é concatenar o 0 com o mês. Ou seja, eu vou acrescentar o número 0 na frente do mês, porque aí, quando eu fizer isso, eu vou ter os dois dígitos por mês. Então, aqui a nossa função if ela fica bem simples, né? Se o mês que foi extraído na coluna anterior for maior ou igual a 10, você não precisa fazer nada. Você me traz simplesmente o mês, porque eu já tenho o mês com dois dígitos. Eu tenho mês 10, mês 11 e mês 12. Agora, se não for maior ou igual a 10, qualquer valor entre 1 e 9, então você concatena o número 0 com o mês, porque vai ficar 01, 02, 03, 04. Você vai ter os dois dígitos para o mês e vai poder organizar isso de maneira mais adequada. Então, na hora que a gente concluir aqui, a informação já vai ser corrigida aqui na coluna ano e mês, e aí eu volto para cá e eu tenho uma organização adequada das informações, né? Então, 2017, 07, 2017, 08, 2017, 09, 2017, 10, 11, 12, e aí eu começo o ano de 2018, 1, 2 e 3. Então, aqui eu teria aí um possível gráfico já pronto, e eu poderia trabalhar com filtros, por exemplo, do tipo recurso genérico, né? Então, se eu eventualmente quisesse trabalhar com filtro aqui, eu poderia vir e dedicar o meu tempo a estabelecer, olha, você quer filtrar recursos genéricos? Você quer visualizar informações de recursos genéricos? Sim, não. Por padrão, eu colocaria não, né? Então, eu trabalharia só com recursos humanos, só com pessoas de fato.
mas se um dia eu quiser focar e saber quais são as atribuições que eu tenho para os recursos genéricos, eu poderia rapidamente vir aqui e conseguiria entender, tá bom? Bom, o restante desse vídeo é simples, né? É basicamente trabalhar com essa parte de construção do relatório, montar o relatório propriamente dito, para você, quando chegar no final do dia, ter um exemplo aí parecido com esse daqui que eu estou abrindo agora. Então, basta que você organize as informações da maneira que você desejar. Você vai principalmente levar em consideração o que é importante visualizar dentro da sua empresa, o que a sua organização precisa, quais são as informações que precisam ser passadas para os gerentes de projeto, para os gerentes de recurso, para os seus executivos, e aí, baseado nisso, você pode montar seu relatório, mas basicamente a estrutura que você precisava para montar as informações e para montar os dados, para o que você precisa como referência para construir o relatório está pronto, que são as conexões. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de todos os campos que foram utilizados em cada uma das tabelas, tanto a tabela de Assignment Time Phased, quanto a tabela de recursos, e vou deixar também a instrução para a construção das fórmulas personalizadas aqui do ano, do mês e a fórmula que concatena ano e mês juntos, tá bom? Então, se você não conhecia o canal, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever. Eu sempre estou publicando aqui material e conteúdo sobre Project Online, sobre Power BI, sobre Excel, sobre Project. Tento manter uma regularidade na publicação dos vídeos. É legal receber o feedback de vocês, então me digam aí o que vocês estão achando, se vocês estão gostando dos vídeos, não estão gostando, a didática tá boa, não tá, tem algum assunto que você queria tratar especificamente. Não esquece de deixar seu comentário, que é isso aí que vai nortear os próximos vídeos que vão ser publicados aqui no canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.